Estamos começando a primeiríssima edição do seu podcast de terror favorito, Eu Ouço Gente Morta, a primeiríssima edição de 2025, estamos de volta. Ah, bom, que a primeira faz 5 anos, né? Estamos entrando na nossa 5ª temporada e continuamos sempre com o Maxon Lima de um lado e Rômulo Mato do outro lado. Ó, e agora, gente, tem lá no TikTok, na rede dos jovens, tem uns cortes muito bons, cara. Você tem que ver lá, eu fico surpreendido aqui, surpreso tá legal, com esses né? Cortes. Siga lá, o Mais Que Horror, lá no TikTok, lá, legal, edição do Gil Somar, Livramento, maravilhoso. Um beijo, Gil! Beijo, Gil, e a gente completou um ano com o Gil, e deu essa cara nova, esse áudio novo, mudou tudo. Deu essa refinada, profissionalizou a coisa, saiu do mambembe e foi pro profissional. Antes o Rômulo editava daqui, eu editava dali, a gente fazia o que dava, e aí quando o Gil entrou mudou muito a qualidade, os cortes, mudou. Como as coisas se conectam, as vinhetinhas, tudo, em todos os sentidos. Não só aqui no Eu Ouço Gente Morta, mas também no Silent Hill Database, que volta em breve, logo mais teremos a 4ª edição do Silent Hill Database. Com grandes novidades, hein, Max? Grandes novidades. Surpresas. Bom, a surpresa é que... Qual será a temática, né? A gente meio que fechou o tópico Silent Hill 2 por enquanto. Sim. Afinal, né, a gente se dedicou ali no Silent Hill 2 e pode ser qualquer coisa. A gente pode falar de qualquer coisa relacionada a Silent Hill e sempre bom lembrar que tá associado ao Resident Evil Database da nossa querida amiga Monique Alves, por isso mesmo que se chama Silent Hill Database. Inclusive, um monte de gente lá do Resident Evil Database acabou conhecendo o Eu Ouço Gente Morta, especialmente da época que eu gravava com a Monique, conheceu o Mais Que Horror, o canal Mais Que Horror, e agora que a gente tem se dedicado mais aos podcasts, também tem lá no canal de YouTube o formato de vídeo. É isso aí, e que, inclusive, por conta do Gil, tá ainda mais refinado, aquela coisa linda, né? Aquela coisa fina. Eu racho o bico com as legendas, sabia? Eu fico acompanhando lá e vem... Pô, eu acho muito engraçado. Eu tenho legenda de mim mesmo, assim, eu fico, meu Deus, eu sou importante. E esse episódio tá apinhado de coisa, a gente tem um monte de coisa pra falar. Do ano passado em especial, né? Dezembro, final de novembro, aconteceu bastante coisa pro terror, seja no cinema, série, videogame, então a gente vai tentar fazer um catadão de coisas importantes que a gente gostaria de ter falado ano passado, mas a gente não conseguiu, e aí teve o Desgraceira Awards, né, e tal, e aí a gente vai fazer questão de falar aqui nesse primeiro de 2025, porém, a gente vai começar esse episódio com uma notícia muito triste, afinal de contas, recentemente nos deixou David Lynch. Então esse episódio é uma singela homenagem a esse que era o meu diretor favorito. A gente falou muito de David Lynch, de Twin Peaks, de toda a filmografia do cara, não só aqui no Eu Ouço Gente Morta, mas também no Mais Que Horror. Tantas coisas que a gente gosta que, de uma forma ou de outra, estão atreladas ao que o David Lynch fez no cinema em especial, né? Porque ele também era artista plástico, era pintor, músico, mas em especial cinema. Ele era um artista, né? Um artista ligado a todas as vertentes das artes aí. Até vou revelar que nós estamos gravando no dia do aniversário, que seria aniversário dele, dia 20 de janeiro, completaria... 79 anos. 79 anos, e faleceu faz 5 dias atrás aí, no dia 15 de janeiro, deixou uma obra extensa de filmes aí. Eu sei que o Maxon e eu também, eu acho que a obra-prima dele é o Twin Peaks, né, vamos dizer assim, né? Cara, é muito difícil dizer, eu vou te falar que eu ainda tô mal, assim, assim, puxando da memória, a única vez que eu fiquei muito abalado com a morte de alguém que eu não conheço, né, de alguém distante, porém tão próximo, né, que tá na minha vida desde tão novo, foi o David Bowie. Quando o David Bowie faleceu, eu senti como se um amigo, um ente querido tivesse falecido. Foi algo semelhante, eu fiquei muito mal. No dia depois, falei com o Rômulo, com a Vanessa, com pessoas próximas, eu fiquei muito péssimo, assim. Revisitei a obra dele desde então. São caras que, assim, que estão nos deixando, né, e deixando sua obra aí, e tem muita gente também que nos deixa em vida, né? Porque tem uns caras aí, uns escândalos acontecendo aí, nós não vamos nem comentar, vocês já sabem o que é, né, meu? E, pô, pra gente também que gosta da obra dos caras aí, de repente ver os caras metidos em escândalo aí, é horrível. Mas não vamos sujar essa homenagem do David Lynch não, com esse babaca aí. O último filme dele pra cinema mesmo foi O Império dos Sonhos, de 2006. Talvez o seu filme mais difícil.
Eu já assisti esse filme algumas vezes e ainda tenho problemas para ligar os pontos e associar uma coisa com a outra. E quanto mais eu leio sobre como foi a produção, foi um filme filmado em anos, e se filmava um pedaço aqui, um pedaço ali, não tinha bem um roteiro pré-definido. A própria protagonista, a Laura Dern, uma das atrizes que mais trabalhou com o David Lynch, atuou em vários dos filmes dele. Das musas dele, né? Você vai no Coração Selvagem ali, junto com o Nicolas Cage ali, cara. É o Kyle MacLachlan e a Laura Dern, são os dois grandes, assim, de toda a carreira dele. São as duas figuras. Inclusive, saiu um artigo no New York Times, assim, de todo mundo, né? Tantas e tantas pessoas que se despediram do David Lynch nas redes sociais. A mais tocante, a que mais mexeu comigo foi a do Kyle MacLachlan, que é o eterno agente Cooper, né? As coisas que ele escreveu ali foi um negócio, dá vontade de chorar, só de qualquer forma, assim, é extenso a obra do cara. Seu filme favorito, não sério, vamos deixar Twin Peaks ao concurso, Clovis Bornai, o negócio aí. Seu filme favorito, fala um filme favorito aí do... Pra mim, eu vou falar já, um filme que me fez chorar muito é O Homem-Elefante. Até hoje, se eu assisto, mexe com algo dentro aqui, sabe? É engraçado que Homem-Elefante e Uma História Real são os dois filmes mais convencionais do David Lynch em termos de formato, né? Ele que é conhecido pelo cinema surrealista, pelo cinema onírico, interpretativo, a meditação que é muito importante na vida do David Lynch, né? Que ele mergulhava em águas profundas e de lá tirava suas ideias. Esses são filmes assim que, em termos de formato clássico, eles entregam uma narrativa mais convencional. E o Homem-Elefante foi o filme que fez ele explodir de sucesso, sendo premiado de várias formas, indicado de várias formas, né? O Eraserhead foi algo muito experimental, perto, mas o meu filme favorito dele é o Veludo Azul, que foi o meu primeiro filme dele, o meu tio me apresentou, como me apresentou tantas coisas, e é um filme que eu revisito. Quando eu era pequeno, eu não podia assistir, que era meio pornô pra criança, né? O Veludo Azul tinha umas cenas bem fortes. Vários. Cidade dos Sonhos, Estrada Perdida. Mas uma das coisas que eu realmente amo do David Lynch, que me inspirou muito, especialmente na faculdade, são os curtas-metragens dele. Da época que ele pegava as pinturas e passava pro filme. Então ele tem um curta-metragem chamado The Alphabet, que isso mudou minha vida quando eu assisti. E me inspirou muito na faculdade, inclusive nos curtas-metragens que eu escrevi e dirigi, eu tentei muito colocar David Lynch lá, de muitas formas. Ele vai sempre ser meu favorito. Então, se eu pudesse escolher um único filme, seria o Veludo Azul. Mas uma das coisas que eu mais gosto de David Lynch, além da terceira temporada de Twin Peaks, que é algo de revolucionário em termos de televisão, é o clipe que ele dirigiu pro Nine Inch Nails. O Nine Inch Nails estava há muitos anos sem lançar nenhum álbum, afinal de contas o Trent Reznor agora tem uma carreira muito bem sucedida no cinema. Acabou de ganhar Globo de Ouro agora também, né? Exatamente. E ele vai, de Tartarugas Ninja até esse Rivais, né? O filme do Luca Guadagnino. Ele tem uma parceria forte com o David Fincher, que inclusive dirigiu um clipe do Nine Inch Nails. Imagino que daí que tenha nascido as conversas do tipo, por que você não faz filme? Etc e tal. E aí ele começou nessa. E ele dirigiu um clipe chamado Come Back Haunted do Nine Inch Nails, que aquilo pra mim é um absurdo. Meu sonho seria ver aquele clipe no cinema, sabe? Caraca. E ele dirigiu muitos clipes de muitas bandas, de Duran Duran, Nine Inch Nails, a Interpol. Então é um cara muito vasto, muito extenso. E não só esse episódio, mas todos os episódios, pra sempre, tanto do Mais Que Horror quanto do Deus Gente Morta, são dedicados a esse gênio das artes, não só do cinema, né? E é bom dizer que a filha dele, a Jennifer Lynch, continua muito nativa aí. Inclusive dirigiu muitos episódios da última temporada do American Horror Story. Dedicou mais à TV, né? Eu sei, eu vi o quanto você ficou emocionado, assim, pra mim essa homenagem lynchiana aqui. Aliás, é um termo que tá no dicionário, lynchiano. Exatamente. Acho que no dicionário de Oxford tá lá, lynchiano. O cara se tornar um verbete, né, cara, é embaçado, né, mano? Exato. Mas é isso, cara, nossas homenagens sinceras, profundas aí, leal e sincera ao grande artista, né, ele pode ser definido como isso, né, um grande artista. David Lynch. E a gente estende essa conversa pra você que nos ouve. Qual que é o teu filme favorito do David Lynch? Se você tem uma conexão com ele ou não, se você assiste os filmes e fala que negócio é esse, não tem pé nem cabeça, que porcaria. A gente gostaria de conversar um pouquinho mais sobre David Lynch. Então, por favor. Que inclusive, né, tem uma conexão forte com o David Bowie, que é um personagem de Twin Peaks que atuou no filme Os Últimos Dias de Laura Palmer. Tem muitas histórias do David Lynch falando como foi estar ali com o David Bowie no estúdio. Imagine que coisa maluca, né? Mas é isso, como eu comentei agora há pouco, a gente tem um monte de coisa para falar, mas também tem um monte de coisa para antecipar para 2025, que promete nos entregar bastante terror, de ficção, evidentemente. Começando, eu acho que todo mundo assistiu, né, o trailer de Extermínio à Evolução. Ah, sim, foi um estouro, né, nas interwebs aí, quando saiu, porque
Depois de tanto tempo, tava esperando já, né? E tá aí, o zumbizinho. O Extermínio 2 é de 2007. Ah e lá. agora voltou não só o Danny Boyle dirigindo, como o Alex Garland no texto. E é uma trilogia, esse é o primeiro de uma trilogia. Seria no original, né, o 28 Years Later. Eles mudaram completamente. Extermínio é um nome tão genérico, né, e tem um nome tão especial. O filme original lá de 2002, o 28 Dias Depois. Tá previsto para chegar aos cinemas no dia 20 de junho. Eu não sou muito fã do Extermínio 2. Podia ser dia 28, né? Porque aí... O Extermínio 2 eu não sou muito fã, não. Na verdade, faz tempo que eu não vejo com o Jeremy Renner, a Rose Byrne lá. Eu até assistiria de novo, inclusive antes de sair o novo, eu pretendo rever os dois, porque foi o filme que revolucionou os mortos-vivos no cinema, com certeza absoluta. Deu uma nova roupagem aos zumbis, né? Agora a zumbizeira corre, né, bicho? Atleta, maratonista, mudou tudo. Inclusive, pouco tempo depois a gente teve o remake do Despertar dos Mortos, né? O primeiro filme do Zack Snyder, o Dawn of the Dead, que ganhou o nome de Madrugada dos Mortos, o remake, que já trouxe zumbi atleta, correndo, trepando, subindo em tudo. É uma coisa louca. E aí isso gerou a divisão entre os zumbis trôpegos e os zumbis maratonistas. Tem sempre essa questão, mas eu colocaria assim na linha temporal dos filmes de zumbis mais importantes, com certeza Extermínio tá lá no meio. Pra mim eu sou mais o trôpego. Eu também. Que aí dá pra escapar. Esse ainda escapar? Não, esse aí... Você já tá pensando no futuro, né? Porque vai acontecer um dia. E você é a linha de frente dos mortos-vivos ali, Romulo. Eu não vou nem tentar. Já vou me entregar logo, porque... Meu brother, eu sou a Resistência e você estará comigo. Não. Shopping Center, só isso que eu tenho pra dizer. Shopping Center. Eu sei que se tiver um baú, eu já pulo lá dentro e fico por lá mesmo. Resident Evil me ensinou isso. Mas é isso, então entrando nos lançamentos aí pra 2025, vou ganhar um presente muito bom em abril, que é meu aniversário, que é a segunda temporada de The Last of Us da HBO aí. Tá pra abril de 2025 e é onde a galerinha vai chorar e a mãe não vai ver. Porque se for igual ao jogo, brother... Vai ser a metade do segundo, né? Do segundo jogo. Nossa, mas se for só o começo do segundo, já chororou pra caramba. Não tem problema. Já foi prometido que eles vão dividir o segundo jogo em 2 temporadas. A gente não sabe exatamente o dia, só sabe que é abril e também... É justo, o segundo jogo tem história pra 3 temporadas. É muito longo. Entendeu? Tem mesmo. Então acredito eu que a gente vai ter lá domingo a domingo, que é uma coisa que eu gosto bastante da Max, da HBO, né? Que eles vão lançando episódio a episódio. Você que tá escutando a gente pelo YouTube aí, assistindo a gente pelo YouTube, você tá acompanhando o trailer aí. Cara, tá sensacional e pra mim vai ser um presente. Abrilzão aí, aniversário do Romuleira, The Last of Us. A primeira temporada são 9 episódios. O último episódio foi ao ar no dia 12 de março de 2023, que inclusive a gente fez um episódio especial com a Monique e com a Alice lá do The Last of Us Database. Foi um dos episódios mais maravilhosos do Eu, Se a Gente Mostra, com certeza. Foi incrível. E essa segunda temporada, de acordo com o IMDb, tem 7 episódios. Então tá elas por elas. Na real, assim, se a gente pensar que 14 episódios pra contar a história do segundo jogo. Cada episódio tem 1 hora, tem episódio que tem mais de 1 hora. Nossa, aquele episódio da Vila dos Canibal lá, do último lá, meu Deus. Tem produção nacional aí, né? Graças a Magalu. Produção do Jovem Nerd. O Jovem Nerd tá ali produzindo, escrevendo filme. Um filme de terror chamado A Própria Carne. É isso aí. Eu fiquei muito surpreso com o trailer. Achei, assim, alto nível a produção. Os caras têm muita grana, velho. Se vem do Jovem Nerd, você não tem que aceitar nada menos do que perfeição no bagulho. Depois que for vendido pra Magalu ainda, agora os caras são trampando, eles não tem que se preocupar com um boleto, brother, com pagamento de funcionário. Storyline do filme. Situado durante a conflituosa Guerra do Paraguai, que ocupou a região sul entre 1864 e 1870, A Própria Carne mostrará que a luta armada esconde pesadelos piores do que se imagina. Aí, ó. Então ainda tem todo esse pano de fundo histórico e o filme tá prometido pro segundo semestre de 2025. Beleza. Não temos data. Quando tiver a data, a gente fala aqui pra vocês, sem dúvida nenhuma. É só esperar. É bem importante essa parte de notícia aqui no começo do podcast, porque gera conversas muito boas. Que a gente espera que vocês que nos ouvem continuem escrevendo lá no youtube.com/masquehorror, porque sempre no final dos comentários a gente tem a conversa com todas as mensagens do episódio passado. Tá lá no YouTube. Inclusive, no episódio passado, alguns episódios atrás, a gente falou sobre o filme Os Estranhos, capítulo 1 que saiu ano passado. Bagaceira, hein? Bagaceira. Você fica lá pensando, dá raiva. Não, é péssimo. Não, é horroroso. Se comparado ao original, os Estranhos 2... O original você tá falando da Liv Tyler. O lado de trás. O 2 já é bem mequetrefe, que demorou anos pra sair. Aí eles inventaram essa nova trilogia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, dirigidos por esse mesmo camarada aqui, o Rennie Harlin. A gente vai ter esse ano o capítulo 2 e
Eu acho que já tá filmado o capítulo 3, sabe? As máscaras são as mesmas, né? É o mesmo trio ali de assassinos que vão encontrando gente no meio do mato e vai matando essa galera e é isso. Tá passando o rodo ali, matando todo mundo. No trailer aparece quem é, né? Porque no primeiro capítulo não sabe quem é o pessoal que tá lá na lanchonete. Aí no trailer tá aparecendo o pessoal que é o pessoal que tá na lanchonete lá. Os caras lá, o mecânico. Mas vamos ver. Eu particularmente, eu sei que o Rômulo também não, mas eu assim, fiquei triste com esse capítulo 1, mas a gente vai assistir os outros também, né? A gente comenta aqui. Eu fiquei muito não, sabe por quê? Teve tanta coisa boa em 2024, cara, que tem que ter um ruim pra dar, né? Senão a gente fica mal acostumado, bicho. Ah, é mesmo, é? Eu concordo plenamente. Eu valorizo muito a bagaceira, com certeza absoluta. Mas não aquelas coisas que você mandou assistir, não. Aqueles lá, ursinho, puff. Falando nisso, em breve, teremos o Homem do Saco aqui. Sim. Meus Gente Morta, um filme que estreia no fim do mês. Ou seja, teremos aí, já dando spoiler pros próximos episódios, vai ter Lobisomem, vai ter Homem do Saco, um filme que a gente ainda tá devendo do ano passado, que é o filme da Aranha Assassino, Sting, pra não confundir com Infestação, né? Mas é um outro filme de Aranha Assassino. Aliás, você só dando um adendozinho de... Sting que não tem nada a ver com The Police. Não tem nada. Não tem... Então, eu assisti aí, bicho, não tem nada a ver com o terror, mas eu assisti um filme aí, cara, Conclave. Eu vi também. Com o Ralph Fiennes. Você gostou mesmo, Filmaço. Tem muitas questões, mas aí não... Porra, aquele final lá, a gente conversa em off. Mas assim, a gente tá falando dos trailers aí, que vai em breve, não tem data, mas um que tem data, que é pra 25 de abril agora, é o Until Dawn para cinema, né? E a gente tá esperando, eu tava esperando que ia ter o Rami Malek, o Max falou assim... Falou, Rami Malek. Falei, vai ter o Freddie Mercury, mas você é doido. Até parece, cara. O ordenado não bate, vamos, tá maluco. O ordeirou que eles tinham pra gastar, não deu. Imagina. De qualquer forma, é aquilo. Pra que fazer um filme de um jogo se o filme não tem nada a ver com o jogo? Fico me perguntando aqui, nos meus botões, qual é que é. A desse filme, eu gosto muito desse diretor, o David Sandberg, que ele vem lá de curtas-metragens. E aí depois ele enveredou pra filme de super-herói, né? Ele foi fazer Shazam. Mas eu gosto muito de Quando as Luzes se Apagam, que veio de um curta-metragem que ele fez. E agora ele tá aí fazendo o filme do Until Dawn. Cara, olha, meu Jesus, a gente vai assistir, né, e a gente vai comentar mais, ainda nem se sabe como que vai ser o título em português brasileiro. Essa franquia que é uma franquia da Sony, que inclusive completa 10 anos agora em 2025, para ser mais preciso. Eu acho que eles não vão mudar o título não, hein, meu, porque como é título de jogo, né, cara, Resident Evil eles não mudaram. Não, mas tem um subtítulo, Hóspede Maldito. Tem que ter um subtítulo. Até porque a grande sacada do trailer é: temos que sobreviver até o amanhecer. Até o amanhecer, exatamente. Aí, pronto. Tipo, o cara que escreveu isso aqui, que é um cara que eu até que gosto, o roteirista desse filme aqui é o Gary Dauberman, que ele fez, por exemplo, o It, os recentes inclusive falaremos do Skarsgård filho aqui hoje bastante. Mas aí o cara me entrega um Freira 2, me entrega uma Hora do Vampiro, sabe? Me entrega uns filmes muito ruins. Então, assim, tipo, ele escreveu esse texto aqui do Until Dawn, que não tem ninguém lá do filme. Inclusive tem sim. Quem tem do filme original que tá nesse é o Peter Stormare, que é um cara que eu amo, que ele é o psicólogo lá do filme. Ele aparece como se fosse em umas intervenções, assim, entre capítulos, digamos. É o Abruzzi do Prison Break. Eu adoro. Ele é o... Como chama? É Dino Velvet do 8mm, lembra? Nossa, agora você foi bom, hein? Machine. Peguei, né? Mas, cara, esse cara, assim, a filmografia desse cara é infinita. Ele vai de Grande Lebowski, a Fargo, a John Wick. Ele é um monstro, assim, e ele é um papel muito importante no Until Dawn e que me parece não ter nada a ver com nada ele nesse filme, porém ele tá lá pra dar uma engrandecida nesse elenco de jovens que se veem ali acerca de um assassino, só que aí qual é que é? Eles morrem e eles voltam. É um tropo muito comum de filme de terror, né? Esse da morte cíclica, tipo a morte te dá parabéns da vida. E que não tem nada a ver com o jogo, vamos combinar, porque o grande lance do jogo é que se o personagem morre, o jogo continua sem aquele personagem. Então quem tá escrevendo isso aqui, visualizou o jogo, eu acho que não captou o negócio de uma maneira convincente. Eu achei bem bobo. Não captou a vossa mensagem. De qualquer forma, assim, a gente teve o remake de Until Dawn no final do ano passado, que foi assim, né? Tipo, lançado às vésperas do remake de Silent Hill 2, foi engolido vivo ali. Pouca gente jogou, pouco se comentou. Tem os boatos de que a gente vai ter um Until Dawn 2 de jogo de videogame, né? Que tá faz tempo isso. 10 anos da franquia. A franquia, como eu tinha dito, né? Completa 10 anos em agosto, no dia 25 de agosto. Sei lá o que a Sony pretende, só sei que me parece totalmente descabido todas as decisões acerca de Until Dawn. E sempre bom lembrar que a galera lá que fez o jogo originalmente, lá atrás, 10 anos atrás,
tá fazendo um monte de outras coisas. Eles entregaram ano passado o Frank Stone do Dead by Daylight, eles vão entregar esse ano um novo capítulo do Dark Pictures Anthology, aquele de ficção científica, vão fazer o Little Nightmares 3, então os caras estão bastante ocupados, a Supermassive Games, né? O capítulo lá, como que chama mesmo? Directive 8020. Tomara que saia esse ano. Bom, então é isso. Teremos aí o filme de Until Dawn. Quando sair, a gente comenta mais. E festa de aniversário. Festa de aniversário, hein? 20 anos. Do que, Max? 20 anos. A gente não podia deixar passar. 11 de janeiro de 2005. Foi lançado uma grande revolução, não só do terror, mas nos videogames de forma geral. Eu tenho que confessar que na época eu não joguei porque eu era preconceituoso. Eu não queria, pra mim não era Resident Evil, não era isométrico. Olha o papinho, mas muita gente pensava como Romulo na época. 20 anos de Resident Evil 4 completados no dia 11 de janeiro. Me arrependo, hein? Me arrependo. O que fez você voltar atrás? Assim, quem que te convenceu? Foi alguém? Ué, foi você? Foi você, ué? Eu? É lógico. Peraí, você ficou todo esse tempo? Você ficou tipo 20 anos sem jogar o Resident 4? Sim. Você tá de brincadeira comigo? Meu Deus, me sinto lisonjeado. Então você já... Peraí, mas você foi direto pro remake? Ou você jogou... Não, eu direto pro remake. E não joguei o original, velho. Assim, você é o maior fã de Last of Us. Se não tivesse Resident Evil 4, eu acho que verdade. Last of Us seria muito diferente. Muito verdade. Diferente. Você tem razão em tudo que você acabou de falar agora. Né? Mas tá bom. A gente é vivendo e aprendendo, papito. É assim mesmo. Ó, aproveitar, deixa. Eu fiz uma loucura no final do ano passado. Que eu comprei o PlayStation VR 2. Vou ficar aí pagando ainda por um bom tempo, mas foi aquilo do tipo... Mas só pra jogar o Resident? Não. O PlayStation VR 1 eu comprei pra jogar o Resident Evil 7. Isso aí eu comprei pra isso. Não me arrependo de qualquer forma, porque além do Resident 7 eu joguei um monte de jogo em realidade virtual. Eu nunca tive um computador parrudo pra rodar o negócio direito, e o Oculus Quest, que é o autossuficiente, ele é caro, né? Os jogos na lojinha são em dólar, etc e tal. Então eu comprei o VR 1 por conta do Resident 7, joguei um monte de outros jogos. E aí, inclusive, né, das poucas coisas exclusivas da Capcom, é o Resident Evil 7 no PlayStation VR 1. Tanto o Resident Evil 4 Remake quanto o Resident Evil Village, você tem uma atualização gratuita para jogar no VR, e é muito impressionante. Só que eu comprei porque, assim, eu fui atrás do Alien. A gente teve, no final do ano passado, um Alien em realidade virtual. O primeiro Alien em realidade virtual, o Incursão Clandestina. Eu fui atrás do jogo, falei com os desenvolvedores e falei assim comigo mesmo. Pô, se me mandarem esse jogo, eu vou comprar um negócio. Aí. E mandaram. Promessa é dívida. Aí eu comprei. Inclusive, falarei sobre, logo mais aqui nesse episódio, de Alien Incursão Clandestina. Capítulo 1, porque tem mais de uma parte. Eu não sabia, foi só quando eu fui jogar que eu vi lá escrito que vai ter mais de uma parte. Daí eu falo mais. Então, assim, para ver como Resident Evil 4 teve essa reinvenção com o remake, que foi um baita jogo, e ainda continua abraçando as tecnologias da época com a versão em realidade virtual, que é um absurdo de impressionante. Inclusive, deixo aqui um beijo pro camarada Chris, que veio aqui em casa experimentar o jogo do Alien, porque ele é muito fã de Alien, e ele ficou mesmo encantado com o Resident 4, que ele jogou assim por muito tempo. Gritaria danada aqui em casa. Fiquei feliz. Então deixou de ser adolescente, né? Que saiu do 19 pro 20, né? 20 anos de Resident Evil 4. É um jogo adulto. E mais adulto do que isso, né? Como diria a Peppa Pig, isso é muito adulto. É o nosso amigo de um Jorginho, né? Jorgito, né? Que chegou aonde? Chegou na sua praia, meu amigo. No bastião do terror. A gente teve recentemente o capítulo... Inclusive, a gente teve um capítulo novo, né? Com uma assassina nova, um sobrevivente novo, um mapa novo, mas... A gente teve as roupinhas... Ô Maxon, uma pergunta. Você que joga Dead by Daylight, que teve os personagens do Slipknot. Teve do Slipknot, teve vários Ed do Iron Maiden. Peraí. Só quero saber se colocaram o Eloy lá agora. Se deram uma atualizada. Eu acho que não. Aí você me quebra, hein? Eu acho que ele não tinha entrado... É só roupinha... Custa caro, não dá pra comprar com o dinheirinho do jogo, tem que comprar com dinheirinho de verdade. Mas não precisa comprar todo mundo, só compra o Eloy. Tá, mas ó, a gente tá falando de Junji Ito, a gente já falou do Slipknot. Deixa eu falar do Junji Ito, ó. A gente tem aqui a artista, que ela se transforma na Senhorita Fuchi, aquela modelo, uma das histórias mais macabras do Junji Ito, o Espírito, que é um dos meus assassinos favoritos. Assim, em termos de roupinha, o Espírito é domina, assim, é uma mais maravilhosa que a outra. E o Espírito é transformado na Tomie, muito provavelmente a personagem mais famosa do Junji Ito. Os gêmeos, passado sombrio dos Rikizuris, tudo isso custa em volta de $15. Sai aí uns 60, 70 reais. É caro. Ultrapassa, é o Soichi. Esse Soichi eu já vi. Assim, é raro ver gente jogando com roupinha, né? Por exemplo, eu tenho 700 horas de Dead by Daylight, jogo esse jogo há anos, e eu vi uma única vez, né, a roupinha do Robbie the Rabbit, do Silent Hill. Recentemente eu joguei com uma Lisa Garland.
porque a gente tem a Cheryl Mason lá dentro, né? Mas ela pode se transformar no James Sunderland, pode se transformar na Maria, na Sybil Bennett ou na Lisa Garland. Foi a segunda vez que eu vi a Lisa dentro do jogo. Então tava eu lá, Nicolas Cage, que é meu boneco principal, arrumando um gerador com a Lisa Garland em Midwich Elementary School. Então é esse tipo de maluquice que Dead by Daylight promove. Sendo perseguido por um Soul Witch, é isso, cara. É isso. Eu fiz até um vídeo do Nicolas Cage sendo carregado pelo Albert Wesker. E ele falando assim, calma, take it easy, let's talk it through, vamos conversar, vamos bater um papo. É muito maravilhoso. Com a voz, o próprio. Não é o Nicolas Cage fazendo o personagem X, é o Nicolas Cage. Tem uns 20 filmes do Nicolas Cage que ele faz ele mesmo, e são ótimos, todos os 20. Tem a Draga, como Tormento de Meio Espíritos, que é um conglomerado de coisas horrorosas de Junjito. De sobrevivente a gente tem a Yui Kimura, como a Tsukiko, a Yoon-Jin Lee, como a Terumi, Kate Denson, com roupa de balé, daquele conto clássico dos fantoches, daquela casa dos fantoches. E aí tem um vídeo muito maravilhoso que a Behavior promoveu com o Junji Ito jogando Dead by Daylight com os personagens, com as suas roupinhas, né? Então muito provavelmente é o que você está assistindo aí agora. Recomendo ir lá no canal de YouTube. Você tem muita sorte de viver numa época que o seu jogo favorito aí tem coisa toda vez, todo dia. Tenho, assim. O que a gente tem de Dead by Daylight, ele promove em termos de terror em várias mídias, tipo, imagine, Romulo, tem Dungeons & Dragons, tem, como você disse, Slipknot, Iron Maiden, tem Pânico, tem Hora do Pesadelo, Massacre Serra Elétrica, Hellraiser, Chamado, Junji Ito, Chuck, Nicolas Cage, é uma loucura, cara, é uma loucura. Eu trabalhei no Dead by Daylight, tem lá os personagens que eu ajudei na localização, gerenciei o projeto lá, o Renato e a Thalita, os personagens brasileiros lá dentro, que a gente dublou lá no estúdio, na época que eu trabalhava na Keywords, é um absurdo, cara, pra mim, eu falo assim, sabe, tipo, falo da boca pra fora, verbalizo, parece mentira. É surreal. Parece uma viagem, né, cara? É surreal, cara. Mas falar em viagem, porque, cara, eu me lembro que quando saiu a última temporada do Dexter, né, que foi uma temporada depois das temporadas que foram seguidas, você não gostou muito do primeiro final, eu não sei se você gostou mais ou menos agora. E agora voltamos ao origem, né, cara? O pecado original, Dexter, aí saiu. Estamos, acho que no 7º episódio, talvez? 6º, 7º. Tá rolando o pecado original. Eu acho que o New Blood, que a gente falou bastante aqui no Osso de Gente Morta, foi um desfecho muito respeitável pro personagem. Eu, particularmente, detesto o final de Dexter. É uma série que eu gosto e acho o final horrível. Eles fizeram uma série muitos anos depois pra meio que se retificar ali, pra dar, sabe? Na sua concepção, eles conseguiram se redimir? Conseguiram, New Blood pra mim é ótimo. E aí quando anunciaram essas 2 novas temporadas, porque vai ter o Resurrection, que vai continuar de fato New Blood, sim. E tem esse aqui, que é o Dexter Schoffen, na faculdade, eu fiquei... Falei, chega, para, que isso, não, cara? Eu gostei, eu quero é mais, eu gosto do Dexter, entendeu? Pra mim é o seguinte, cara, o Patrick Gibson que tá fazendo o papel dele jovem ali, esse moleque aí, meu, ele é um... Não, assim, o elenco é acertado. Ele é o Michael C. Hall, velho, ele é o Dexter, mano. Os caras viveram um ano junto, pegando um trejeito do outro, cara, porque quem narra é o Michael C. Hall. Isso, na verdade o comecinho de Pecado Original é o fim do New Blood. Sim. Ou seja, a gente não vai falar porque, né, é bem pesado o que acontece ali, mas aí dá um desfecho e dá uma conexão muito interessante. Então, é característica da série o Dexter narrar, tem aquela voz em off dele falando, a voz, como se fosse uma voz na mente dele. Não só isso, mas também ele dando uma descrição de cenas. É um complemento muito válido, assim. Eu normalmente não gosto, em termos de roteiro, eu não sou muito fã da voz em off, sabe? Eu acho que o cinema... Pra isso funciona. Mas é raro. Ele ali, ele tá conversando com o passageiro sombrio dele. Exato, aí ele consegue colocar dentro da dialética ali. Exatamente, cara. E o Christian Slater fazendo o Harry, mano... Os Christian Slater, não só ele, mas a Sarah Michelle Gellar, né? Sim. Meio que a tutora do Dexter. Apesar da personagem da Tanya Martin, que ela que faz a forensics lá, né? Ela o Dexter meio que herda dela, tudo, assim. Ele aprende muito com ela. Todos os personagens jovens, né? O Batista, o Angel Batista, a Maria Laguerta. O Masuka, a risadinha do Masuka. Igualzinho. Pô, vou te falar, a minha personagem favorita de Dexter é a Deborah. E ela é muito humana, cara. Ela é muito humana, Por isso que eu odeio o final da série original, porque foi um desrespeito gigante com o que fizeram com a Deborah. Aí, meu maior receio era justamente a Deborah mais nova. E aí acharam uma atriz, assim, que foi a que eu mais gostei de todo mundo. Você assistiu mais episódios do que eu só assisti o primeiro, mas com certeza absoluta o que eu mais gostei foi a Molly Brown como Deborah Morgan jovem, né? A irmã mais nova. Desbocada. Amei. Então é isso, quando terminar a série a gente comenta mais, com mais detalhes do pecado original, e quando sair o Resurrected a gente fala também, porque, né, a gente costuma dar esse começo, meio e fim pras coisas. E é isso, né, Romulo, de notícias, assim, de coisas que estão rolando em 2025, coisas que vão chegar em 2025, e eu, como disse,
né, gostaria de falar um pouco mais do Alien Rogue Incursion, que foi traduzido para Incursão Clandestina, a primeira experiência de realidade virtual de Alien disponível em todas as plataformas de realidade virtual, tipo Oculus Quest, HTC Vive, mas também no PlayStation VR 2. E pelo que eu li de análises dos usuários, parece que não está rodando muito bem nessas outras plataformas, porém no PlayStation VR 2 está muito, muito, muito bom. Assim, eu não tive problema técnico de performance. E uma coisa que eu preciso dizer é que existem outros jogos de realidade virtual que eu vou comentar aqui, como por exemplo o Metro Awakening. Fui atrás da assessoria, né, falei que tinha comprado o aparelho, então eu vou fazer questão de falar de experiências de realidade virtual. Não é mais a Deep Silver, agora é outro nome, né? É a Deep Silver, sim. Você foi atrás dos caras? Fui, falei com o Otto, deixa um beijo pra ele lá. Falei com ele lá, recebi o jogo. E tudo que for de terror, recebi alguns outros também, eu vou falar aqui. E eu fico muito feliz de começar com Alien. Afinal de contas, a gente vive um momento muito maravilhoso pra Alien. Lógico, né? Óbvio. O que a gente viu no ano passado? O Alien Romulus, né, cara? Pô. Um dos grandes filmes do ano passado, hein? Foi demais, cara. Aquele alienzão no final. Eu não sei você, mas pra mim só melhora. Só melhora. Só melhora quanto mais passa o tempo. E a gente teve o Dark Descent, um Alien de estratégia em 2023, e agora, na verdade, no final do ano passado, a gente teve esse primeiro capítulo, a primeira parte do Incursão Clandestina, que nos coloca no papel de uma Colonial Marine, fuzileira colonial chamada Zula. Ela tá indo investigar um chamado, e aí ela cai num planeta infestado pelos xenomorfos, ou seja, não é tipo Alien Isolation, pelo menos a primeira grande metade do Alien Isolation, né? É mais o tipo de Alien praga. Então o Alien é uma presença constante. Se você fizer barulho, um tiro ou não sei o que, o Alien aparece. E o grande trunfo desse jogo é a movimentação do Alien, seja lá em qual cenário você tiver. E você, em determinado momento, você tá ali com um facehugger em realidade virtual, com um ovo em realidade virtual. Nossa, imagina na realidade virtual um facehugger pulando na sua cara, velho. É isso. É assim, não tem como descrever o que é a realidade virtual, você tem que experimentar. Então assim, eu preciso só enaltecer como esses caras conseguiram, no roteiro simples deles, que tem ali, tem um prostético ali junto com a Azula, que ajuda bastante, chamado Davis, que são os dois grandes personagens da história. Mas é aquela máxima, né, de como você interage com o seu próprio corpo, né, pega ali um item de cura, pega o rifle ali em cima do ombro direito, o sonar que capta movimentos, que fica ali do lado do seu braço esquerdo, a pistola aqui na cintura, como você recarrega as armas, como você, tudo em tempo real, você interage com o seu computador manual, que te dá o seu mapa, os seus objetivos, aquela coisa do futuro do pretérito do Alien, né? É futurista, porém é uma coisa antiga. É retrô. Eu adoro, o Alien Isolation fez isso muito bem, esse jogo faz isso muitíssimo bem também. Então, assim, é um absurdo. Quem é fã de Alien precisa ter essa experiência de experimentar esse negócio em realidade virtual. Não está disponível fora da realidade virtual. Seria um jogo ok, assim. Seria um jogo, um terror em primeira pessoa funcional. O grande diferencial é a realidade virtual. Eu digo isso porque existem muitos jogos que dá pra jogar fora da realidade virtual também. Um dos grandes jogos de realidade virtual que eu joguei no PlayStation VR 1 é o de Atividade Paranormal. E aí eu joguei ele fora da realidade virtual. Não tem a menor graça. Tanto que assim, ainda pra mim o jogo mais assustador que eu já joguei em realidade virtual é o do Exorcista, e é o meu sonho que você jogue esse negócio. Você sempre The Exorcist Legion VR, é meu sonho. Se você pegar uma mala maior, quando você vier pra cá, coloca dentro, aí vai ser bonito, hein? Você cagando nas calças no meio da minha sala. Não, eu tenho todo o roteiro dos jogos de realidade virtual que você precisa jogar. Começando pelo Resident Evil 7. O Resident Evil 7 tem que ser o primeiro. Nossa. Tem todo um caminho, um roteirozinho assim. Agora tá o Alien aí no meio. Então que alegria esse momento que a gente vive, porque, né, particularmente numa memória mais recente, o Alien não estava muito bem ali. Prometheus, Alien Covenant, não era um momento muito legal para a franquia. E hoje em dia é. De 2023 para cá. E a gente vai ter logo mais esse ano a série do Alien, né? Vamos ver o que vai dar naquilo também. Que sorte a nossa. Que bom momento para estar vivo, meu amigo. Ó, o Alien é o primeiro de muitos jogos que a gente precisa falar nesse programa aqui. Inclusive, a gente tem 2 remasterizações de clássicos do passado. Não é aquela coisa de terror retrô. É um clássico, um jogo lá de trás, de 10, 15 anos atrás, e que foi relançado para as plataformas modernas. E eu começo te perguntando, Romulo. Na verdade, assim, eu sei, né? É só para dar uma refrescada na mente. Enigma de Outro Mundo, qual é que é a sua? Você chegou, inclusive, a jogar o The Thing, que saiu lá pra PlayStation 2 e pra Xbox em 2002? Joguei. Porque esse filme, bicho... Não. Calma. Eu tô falando do filme. Esse filme, cara, já falamos de Lynchiano, agora vamos falar de Lovecraftiano, certo? E o bagulho é louco. Pra mim, assim, esses terrores que você não tem pra onde correr, pra mim é o mais assustador, cara. No espaço,
no meio da Antártida. Não, pra mim, Enigma de Outro Mundo, o do Carpenter, né? É. O de 82, o John Carpenter, é top 10 terror de todos os tempos, com o Kurt Russell lá, com certeza o remake do clássico. Ele era bonitão, né, Kurt Russell? Lembra do Tango Cash? Ele é um dos grandes parceiros, é o Solid Snake, né? Ele é um dos grandes parceiros do John Carpenter, com certeza absoluta. Então, quando você pensa esse jogo como continuação do filme do John Carpenter, a coisa é elevada, assim, escalona. Aquele final encaixa perfeitamente nesse, assim como aquele filme um pouco mais recente. Você chegou a ver aquele outro, The Thing, de 2011? Cara, não me recordo agora de cabeça não, então não devo ter visto. A Mary Elizabeth Winstead, eles funcionam como 3 partes, ele se passa antes. Eu recomendo. A minha crítica é que ele tem muito efeito especial. E o grande lance do Enigma de Outro Mundo é que são os efeitos práticos absurdos, né? Então esse aqui é quando a galera chega lá depois de tudo aquilo ter acontecido. A gente tem gravações do Mark Red, né, que é o personagem do Kurt Russell. Ele tem um lance de grupo. Você tem o seu personagem principal no jogo e você dá ordens para outros soldados ali, outros cientistas, e você tem que, inclusive, às vezes fazer uso daquele experimento de sangue para saber se a pessoa está contaminada ou não. Ele tem umas decisões ali que, pra época, foram bastante revolucionárias dentro do formato de jogo de terror. Pensar que o jogo é de 2002, né? Então isso aqui é uma remasterização para as plataformas atuais, foi lançado em todas as plataformas. Eu fiquei triste que o texto não está traduzido. Tem um monte de jogo que é resgatado e pela primeira vez a gente vê em português brasileiro, não é o caso. Mas eles melhoraram as texturas, os modelos 3D, o controle em si. Então tem todo esse tipo de coisa. É o mínimo, né? A coisa está disponível e traz e resgata, tipo 4K, etc e tal. O frame rate alto. Eu gosto, eu tenho um carinho por esse jogo, é um carinho nostálgico. Eu não sei como seria para alguém que joga esse jogo pela primeira vez hoje em dia. Porém, se a pessoa gosta de Enigma de Outro Mundo, tem um apreço, tem ali um carinho pelo John Carpenter, quando você encontrar o John Carpenter dentro do jogo, que ele dá cara para um dos cientistas, né, aí a coisa vira aquele negócio absolutamente metalinguístico, que excede até mesmo as maluquices que o Hideo Kojima faz nesse sentido, porque pensa, isso aqui é a continuação do filme do John Carpenter, que foi um remake do clássico de décadas atrás, e ele vive um personagem dentro desse jogo que é um cientista com o rosto dele. Eu acho isso absurdamente fantástico, assim. Não tinha de ser uma homenagem, né? Mas, né, tipo, eu honestamente pensei que a coisa fosse ser levada pra frente em termos de videogame, né? Porque pensa, a gente teve o filme, que é um clássico lá de 82. 2002 a gente teve esse jogo. 2011 a gente teve aquele último Enigma de Outro Mundo que foi bem divisivo. Tem muita gente que não gosta da Mary Elizabeth Winstead. Eu particularmente acho um baita filme. Tirando esse meu problema aí com os efeitos especiais que são bem ruins. Tem o Joey Edgerton também, que é outro ator que eu gosto. Então essas coisas se conectam. Esse The Thing, que inclusive tem o mesmo nome, The Thing, né, do filme do John Carpenter. Então muita gente confundiu achando que era um remake, mas não é. Funciona como uma introdução. Inclusive eu recomendo você assistir, viu, Romulo? Acho que você ia gostar. Fazer esse caminho, né? O The Thing de 2011, depois assiste o filme de 82, depois joga o jogo de 2002, só que na versão remasterizada de 2024. Que maçaroca, velho. Parece a Jaqueline misturando comida. É isso. Então, a gente também não tem só um remaster aqui, né, meu? Temos outros também, que inclusive é um jogo que fez muito sucesso na época do PlayStation 1, o Legacy of Kain. Soul River. Exatamente, cara. O jogo do vampirão aí. Você tem um apreço por Soul River, pela franquia Legacy of Kain? Você jogou lá na época? Eu gosto, cara. Joguei na época. Acho que fiz até tão detonado, acho que do primeiro. Rapaz, não deve ter sido fácil, hein? Porque, na minha opinião, esse jogo é casca grossa, assim. Ele é casca grossa, ele é difícil. É cabeludo. E, assim, é uma franquia que tá abandonada já faz tempo. O último jogo, o Defiance, ele é de 2003, ou seja, mais de 20 anos que a franquia estava esquecida, e a primeira vez que foi resgatada foi agora. Sim, sim. Na verdade, a gente teve recentemente o Blood Omen, que é o primeiro jogo da franquia, aparecendo lá acho que é no PlayStation Plus Deluxe, que ele resgata jogos de PlayStation 1, de PSP. Então dá pra jogar ele lá, tanto o Blood Omen 1 quanto o Blood Omen 2. Só que aqui é uma versão remasterizada. E uma remasterização feita por um outro time. Do The Thing é feito por uma galera especializada em remasterização, que chama Night Dive Studios. E a gente, inclusive, já falou outras vezes deles aqui. Eles remasterizaram o System Shock, fizeram um remake do System Shock 2, remasterizaram vários Turok, né, remasterizaram Shadow Man, que esse eu tenho um carinho muito grande, para mim um dos melhores trabalhos deles em termos de remasterização. Aqui no caso é a galera que remasterizou recentemente aquela trilogia de Tomb Raider. Não tem em português, né? Não. Eu lembro que quando tava pra sair, eu entrei em contato com o pessoal lá da Crystal Dynamics pra ver se os caras tinham interesse, né?
Aí eu até ia me oferecer pra fazer a localização e tal, mas... Pra mim é o grande ponto negativo do jogo, é não ter texto em português brasileiro. Porque eles conseguiram algo que eu particularmente gosto muito nesses resgates, que é aquele lance de você apertar um botão e você consegue transitar entre o jogo novo, remodelado, com as texturas trabalhadas, e o jogo antigo. Maravilhoso. E em tempo real, assim, você faz a hora que você quiser, no meio da cutscene e tal. Eu amo essa franquia, eu sinto muita falta. Eu espero que isso aqui faça sucesso, que encontre uma nova audiência e que a gente veja Soul River voltar com esses grandes personagens, né? Tipo, escrito e dirigido por uma gênio dos videogames, que é a Amy Hennig. Ela tem assim, um envolvimento muito forte com Soul River. Meu sonho seria a Amy Hennig voltando a escrever e dirigir Soul River. Continuando a história clássica do Raziel, do Caim. Esse mundo de vampiro muito diferente. É uma história muito profunda. Então a gente tem aqui, no caso, Soul River 1 e Soul River 2, que seriam os capítulos 2 e 3 dessa história ampla, que começou lá no Legacy of Kain Blood Omen, lá do primeiro PlayStation. Eu joguei muito o Soul River no Dreamcast, aprofundei bastante. E revisitando agora, que tem assim umas melhorias. Tem, por exemplo, um mapa mundi, que te instrui assim, muito superficialmente. Ele ainda continua sendo um jogo que não segura na sua mão de jeito nenhum, assim. Você fica perdido o tempo todo nesse jogo. Se a gente for pelo lado do Soul, né, ele poderia até ser considerado um Souls-like, né, de difícil, assim, de, sei lá, não de mecânica. Imagina. É porque o combate dele é secundário. Você fica perdido em transição mesmo. Ele tem um quê de Metroidvania, de Mega Man, no sentido de que você mata um chefão, que inclusive as batalhas de chefões são ótimas. Elas são todas cheias de contexto, não é aquela coisa de só o confronto em si. Você precisa fazer alguma coisa, tacar fogo em alguma coisa, pegar um ovo e jogar ali. Porque tem essa coisa dos vampiros que só morrem na água ou empalados no sol. E tem a coisa de transitar entre o mundo etéreo e o mundo concreto, né? Porque o grande lance é que o Raziel, ele excedeu a evolução de Caim. O Raziel é uma criação de Caim. E aí ele foi condenado ao esquecimento, foi jogado ali no Poço das Almas, e aí uma entidade ancestral fez um pacto com ele para eles juntos realizarem a vingança contra o Caim. Eu amo, assim, o folclore, a mitologia de Soul River. Muito bom. E ele é muito pioneiro e vanguardista, se você pensa na época que ele foi lançado. Eu admiro absurdamente, assim. Era uma época em que eu jogava muito World of Darkness, né, cara? World of Darkness também tem essa mitologia aí recriada de vampirismo, né, tal, e que, inclusive, compartilha do Caim, do próprio Caim, né? Então esse Caim aqui é um Caim com K, não tem nada a ver com o Caim bíblico, não tem nada a ver com o Caim e Abel, não tem nada, é outra coisa, completamente diferente. É outra coisa, mas é claramente uma inspiração. Todos os nomes de clãs, as monstruosidades, tem os clãs vampiros aquáticos, uns que são mais monstruosos, deformados. É lógico, né? Não tem como negar, porém é uma coisa muito própria, e isso que eu gosto muito. E essas coisas estavam acontecendo ali nos anos 90. Annie Rice, muito famosa, Vampira Máscara, muito famoso. E ali, meio que na rabeira, tinha o Blood Omen e o Soul River, que tinha uma visão diferente pro vampiro. E agora a gente tem esse pacote com o 1 e o 2 remasterizados. No Steam, o The Thing Remastered custa R$ 88,99 e o Legacy of Kain, que vem os dois jogos, custa R$ 88,99. Das coisas que eu mais gosto de Soul River, das coisas que eu mais gostei da remasterização, trilha sonora do camarada do Information Society. O cabelinho lá, o Robert Smith Cover. Kurt Harland. Eu gostaria de que esse cara fizesse mais trilha sonora de videogame, porque isso aqui é muito especial, e a remasterização do som e da dublagem, que também é uma marca muito registrada, né? As vozes dos personagens clássicos lá. Eu gostei muito dessa remasterização. Eu acho que poderia ter mais recursos e que em pacotes a gente costuma ter, mas o próprio jogo original, ele tinha a possibilidade de você salvar quando você queria, apesar de que se você volta aquele save, você sempre tá ali na presença do Elder God. O 2, ele é mais, como posso dizer, menos cruel em alguns sentidos. Ele é um jogo de fácil acesso do que o Soul River 1, que é um jogo bem cabeçudo, assim. Eu joguei na época, depois rejoguei em alguns momentos, mas eu terminei ele nessa versão remasterizada e me deu muito trabalho acabar, cara. Você fica muito perdido nesse jogo e você tem que gostar disso, né? Então agora a gente vai entrar agora numa coisa que eu tava querendo falar faz tempo, que foi no final do ano passado, bem no finzinho, foi lançado esse filme aí com o nosso querido Hugh Grant, cara, que é O Herege. A gente ficou falando desse filme o ano inteiro, ficamos aí na expectativa. Max, nós não conversamos, eu quero saber a sua opinião sobre O Herege. Fraquíssimo. Não gostou?
Não gostei. Pela essa sua introdução calorosa aí, você gostou muito. Eu gostei pela parte filosófica, eu gostei pela parte do Radiohead. É muito fraquinho. Essa parte do Radiohead aí, do Banco Imobiliário, Jesus Cristo, é muito tosco. Cara, eu fiquei gostei. um pouco ofendido, assim. Eu fiquei assim. Eu gostei, cara, que tava tocando Radiohead e o maluco já fez. E essa ainda é a parte boa, é a parte boa do filme, hein? Porque depois, da metade pro final, tem uma reviravolta ali, que o filme se transforma, que ficou pior ainda. Tem que dizer que eu esperava outra coisa. Eu esperava que ia ser um casa de labirinto. Nossa, porque quando a gente vê o trailer... Eu achei zoado aquele final. A gente vê o trailer, né, que ela fugindo e saindo, aquele zoom out, assim, né? E ela subindo escadinha, descendo escadinha, entrando em portinha, não sei o quê. Falei, nossa, o cara deve ter, os túneis da guerra ali embaixo da casa dele. E é um porão, né, velho? Rômulo, esse senhor Reed aqui, do Hugh Grant, ele é insuportável. Então, em nenhum momento, ele conseguiu, pelo menos pra mim, me levar pra uma tensão ou pra algo assim. Todo momento só era um sujeito que ele era tão certo de si, tão cheio de si, e ele precisava tanto falar, que eu fiquei com, assim, rapaz, aquelas duas jovens ali na presença dele. É claro que o filme se constrói de maneira que... E é assim, até que bem feito essa primeira metade. E é justamente elas chegando lá e ele mentindo pra elas claramente. E elas sabem que é mentira. Do tipo, minha esposa tá fazendo uma torta. Entra aí, fala aí o que vocês querem. Tipo, 2 minutos de filme que ele começa a dizer as coisas que ele tem pra dizer. Aquela coisa verborrágica ao extremo, que esse personagem não cala a boca um minuto sequer. Elas já perceberam aquilo. Ele tava um tempo sem ninguém pra conversar, Max. Tem que entender isso aí. E o grande lance passa a ser uma fuga, né? Uma tentativa de fuga constante. E a coisa vai escalonando e foi me perdendo. E assim, esses 2 diretores aqui que fazem esse filme, essa dupla aqui, ó, Scott Beck e Brian Woods, que também escrevem o roteiro, assim, os caras, eles têm méritos, né? Porra, eles escreveram o roteiro lá do Primeiro Lugar Silencioso, mas eles têm aí um filme chamado 65, Ameaça Pré-Histórica, que é um dos filmes mais horrorosos que eu vi recentemente. Eles têm um outro filme chamado Casa do Terror, que é... Eu já, devia ligar as pontas, não devia ter ficado tão empolgado. O selinho A24, o Hugh Grant, um grande ator, aí fazendo terror pela primeira vez na carreira dele. E tem isso também, né? Eu não tenho uma grande bagagem de Hugh Grant, sabe? Tipo, os filmes que eu gosto muito dele, eu gosto de Um Grande Garoto, sabe? Eu gosto daquele filme das Wachowski, o Cloud Atlas. Ele faz um monte de papel. Ele é um queridinho, né, em inglês, né? Ele fez muita comédia romântica, né, cara? Ele é a mesma coisa, Romulo. Eu vi tanta gente chocada com a atuação do cara, que entregou. São as mesmas caras e bocas, os mesmos trejeitos. É porque ele não fazia coisa de terror. Então, quando ele fez... É a mesma coisa, Rômulo. Não. Um lugar chamado Notting Hill. Exato o que eu ia falar. Você vai assistir um lugar chamado Notting Hill e você vai assistir Herege e vai falar que é mesmo. Não é. São as mesmas caras e bocas. Olha, Max, eu vou falar uma coisa aqui que você vai ficar ofendido, tá? Mas não leve pro mau caminho. O Nicolas Cage também é a mesma coisa. Estou ofendido, levei pro mau caminho. Mas é lógico. Isso significa que é ruim? Não, é maravilhoso. Você citou Coração Selvagem do David Lynch. É maravilhoso, cara. E você tá dizendo que, tipo, é a mesma... Cidade dos Anjos é a mesma coisa? Pera, tipo, é claro, né? Existem níveis de aprofundamento, de dedicação. E você sabe que eu gosto da Sophie Thatcher. Então, assim, a gente tem o Hugh Grant, é um enredo muito enxuto. E eu acho que o filme, né, ele lida bem com um cenário claustrofóbico, com esse enredo enxuto. Na verdade, é o Hugh Grant e as 2 meninas que entram ali para levar a palavra do Senhor, de Jesus, de Deus, etc., que é a Sophie Thatcher, que pra mim é uma das grandes atrizes do terror moderno. Junto com o Sidney Sweeney. Ela é mais nova, né? Eu espero que ela continue, cara. Ela fez o Boogeyman, que inclusive é escrito por essa dupla. Eles pegaram o conto do Stephen King e fizeram um roteiro do Boogeyman Sem Medo Real, que eu particularmente gosto muito, a gente falou bastante aqui quando o filme foi lançado. Então a gente tem a Sophie Thatcher e tem a Chloe East. Falando da Sidney Sweeney, rapidinho, cara, eu tenho que comentar isso aqui, porque eu gostei, cara. Os observadores... Muito fraco, mano. Eu achei zoado demais, meu Deus. Então, não, tem as coisas que não dá pra engolir, mas eu gostei dos plotzinhos. Os plotzinhos eu gostei. É tipo Stephen King para jovens. É o Almanac Disney do Hitchcock, isso aí. Hitchcock para mancebos. Hitchcock é bom e o Almanac Disney também é bom. Então, junta as duas coisas, dá um bom filminho legal. Sorvete de ovo frito não é bom. Que é isso, cara? Bom, de qualquer forma, assim... Só comentei porque eu assisti ontem e achei legal. Aliás, você assistiu um outro filme, esse lance de voyeurismo, com a Maika Monroe? Ah, sim, que ela mora no apartamento, né? Chama Observador, que ela se muda para outro país. Esse eu gosto. Esse eu gosto bastante. Sim. Na França? Não, eu não sei se é França, não. Me pareceu o leste europeu. Ah, sim. Não sei se é Rússia, alguma coisa assim. Não, é verdade, tem razão. Não, aí elas vão morar na Romênia, Bucareste. É o marido dela, né? O marido dela fica trabalhando, né? O marido dela que é o camarada lá do Love, do Gaspar Noé. Karl Glusman. Pornô agora?
Eu ouço gente pelada. Você que tá divagando aí. Tá bom. Culpa sua. Mas é a culpa do Herege, que é um filme fraquinho, e aí você tem que ir longe pra trazer alguma coisa que preste pra esse filme. Mas de qualquer forma, cara, pra mim, é filme gira e volta, e ele ainda prega uma palavra religiosa, uma palavra bela, bonita. Eu achei zoado, cara. Saí do cinema assim, eu tinha que sair do cinema mal, zoado da cabeça. Você tá muito mal acostumado. A sua régua tá muito alta, Max. Você também, mas você gostou. Eu gostei. Eu ainda não entendi por quê. Que você gostou. Gostei porque, eu não posso falar porque vai parecer intolerância religiosa. Tá. Beleza. Então é o seguinte, fechando esse papo do Herege, temos mais coisa aí, Max. Puxa o próximo. Tem mais jogo pra falar. Começando com um chamado Go Home Annie. Um jogo indie disponível no Steam, de um estúdio chamado Misfit Village. Esse jogo é da Croácia. Croácia? Quando vem Croácia na minha cabeça, cara, eu me lembro da seleção croata, que a camisa da seleção parece uma toalha de piquenique. Você já ouviu falar de uma coisa chamada SCP, ou SCP Foundation? Não. Cara, isso aqui é como se fosse o conceito de creepypasta, mas evoluindo para arquivo X. Então existe uma comunidade que cria histórias sobrenaturais, e esse é um grupo como se fosse o lance dentro do Control, sabe? Que aí amarrou com o Alan Wake e se criou aquela Old House, aquela organização que investiga casos sobrenaturais. Caraca. Só que ao contrário do Arquivo X, que o Mulder fica no porão e tenta provar que a coisa existe, de fato existe, por A mais B, no mundo onde a coisa se passa. Então esse SCP Foundation é basicamente isso. E com certeza o Sam Lake tirou muito disso aqui para levar lá para as histórias dele. Porque é um mundo muito vasto, criado por pessoas. Você pode criar um conto, pode criar alguma coisa dentro desses arquivos secretos, essas entidades sobrenaturais dentro do universo de SCP Foundation. E Go Home Annie é mais um produto disso. Muito bem feito, a gente joga com uma personagem que basicamente toda a vida dela e a família dela fazem parte desse grupo que estuda essas intervenções paranormais no nosso mundo. E o pai dela tá desaparecido, e meio que quando ela chega numa determinada idade da vida, ela quer descobrir o que aconteceu com o pai dela. E aí ela se rebela contra essa corporação, contra essa entidade. E aí o jogo ele transita entre justamente ela fazer parte disso com uma câmera de vídeo de mão, que ela consegue ir para essa outra realidade, digamos assim, essa realidade liminal space, sabe? Essa coisa que tá bem aqui próxima. Eu digo em inglês porque eu não sei exatamente a tradução. É o espaço limiar, sabe? Como se você abrisse uma porta no conceito de John Malkovich. Você achasse uma porta atrás do seu armário, você entrasse pra lá e fosse cair. É o portal de Eternia ali, a porta do John Malkovich, é o limiar do desejo. Espaços liminares, existe esse termo. É o véu, mas, assim, o véu, né? O véu. Existe um mundo de possibilidades de histórias, de vídeos no YouTube e de jogos também. Existem dezenas e dezenas de jogos. E esse foi o meu primeiro contato, meu primeiro jogo com começo, meio e fim, que eu fiquei bastante impactado pela proporção da coisa. Por começar um jogo bem pequeno em termos de escopo, e a coisa vai crescendo, escalonando e leva para um final apoteótico, assim. Eu fiquei chocado com isso. As imagens que eu vi aqui são um pouco perturbadoras. Ou seja, altamente recomendado. Se você conhece o SCP Foundation, se você tem sugestões de algum específico, eu gostaria de conhecer, de ir mais fundo nisso, né? Eles chamam de exemplos de SCPs, né? Que SCP é uma sigla para Special Containment Procedures. E aí eles têm esse SCP e tipo SCP-055, SCP-096, SCP-173 e por aí vai. Tem muitos. Tem um site absurdamente profundo com um monte de coisa e vídeos e jogos e tal. Eu fiquei assim chocado de conhecer isso. Foi o Go Home Annie que me levou para isso. Disponível no Steam, tradução para português brasileiro, R$ 59,99. E como o último assunto é nada mais nada menos que Nosferatu, eu queria só fazer uma introduçãozinha com um jogo indie de um estúdio chamado Tezcatec, que eu sei que é de um cara só, que se chama Carpathian Night Starring Bela Lugosi. É um jogo nos moldes de Castlevania 8/16-bit, que se vende em cima da foto do mestre Bela Lugosi, ali devidamente paramentado como Drácula clássico. Então quando eu vi isso, eu falei, rapaz, eu preciso jogar isso imediatamente. E assim, ele é um jogo em pixel art, 2D, bem ok, assim, bem honesto, não tem nada demais. Mas eu achei um pouco complicado ele se vender em cima da imagem do Bela Lugosi, sendo que a gente vê, tipo, 3 frames do Bela Lugosi no último chefe, assim. Mas, ok, assim, o jogo tá disponível no PlayStation, no Xbox. Isso é um marketing bem feito, Max. Me pegou. É um jogo que tá disponível no Switch, no PC. Funcionou, né? Eu achei meio... Fui engambelado, mas eu joguei um jogo bem razoável como fã de Castlevania das antigas. Então, assim...
eu acho que é pré-requisito pra curtir um negócio desse. Porque senão não funcionaria. E assim, por ele ser inspirado em Castlevania das antigas, eu já esperava um jogo muito difícil. Não é bem o caso. É um jogo de fase que você coleta uns diamantes e com eles você compra umas habilidades que pode te facilitar o jogo aqui e ali. É uma trilha sonora que eu gosto. A pixel eu me pego muito em pixel art, não adianta. Mas é bom demais, né? E aí tem esses 3 frames de Bela Lugosi no final. E é basicamente isso. E chegou a sua hora, Romulo. Então, Max, eu lembro que no ano passado a gente falava assim, onde é que você vai passar o Natal? Aí nós falava assim, vai passar no cinema. Porque na gringa estreou no dia 25 de dezembro. Só que aqui foi só no comecinho, né? Veio um pouquinho atrasado. Passamos natais respectivos em suas casas, mas porém assim que liberou, meu filho, fomos ver essa obra-prima, essa obra primorosa, essa obra estudada, com 4 idiomas falados dentro de um filme. Você se ligou nos 4 idiomas que os caras falam, mano? Tinha húngaro, né? Os caras falam húngaro, romeno, romani, alemão e inglês, cara. Então são 5. A gente fez um retrospecto do Robert Eggers e eu fiquei muito feliz de ouvir de novo a gente falando do Homem do Norte, que foi quando a gente falou a primeira vez, porque tanto o Farol quanto a Bruxa, eu tava ainda no Mais Que Horror. Inclusive a Bruxa foi um dos primeiros vídeos do Mais Que Horror. É difícil se revisitar dessa forma. Fiquei meio acanhado, assim. Eu tinha muita vergonha e era um exercício mesmo de falar pra câmera, sabe? Eu sou muito tímido e tal, então isso me ajudou em muitos sentidos. E aí falar de algo que eu gosto, estudo e me interesso ajudava bastante. Então é interessante ver por esse lado também. E aí fazendo isso, eu percebi que o fio da meada, o fio condutor entre todos os filmes que o Robert Eggers produz, escreve, dirige, é algo que a gente pontuou muito no Homem do Norte, que é a pesquisa. Você falou muito bem falado, eu até coloco umas aspas suas aqui. Você pode falar qualquer coisa do Robert Eggers, menos que ele é superficial no que ele faz. O cara, ele estuda muito. Então, o Nosferatu, ele afunila o que ele trouxe na Bruxa e no Farol, que é justamente esse lance da pesquisa, de se aprofundar nesse momento histórico específico, e trouxe o épico em termos de uma produção gigantesca do Homem do Norte. E amarrou e deu as mãos essas duas coisas, e que a gente tem aqui o Nosferatu. Que até hoje, quando eu paro e penso, que já faz um bom tempo que a gente assistiu, né, uns 20 dias aí, que só cresce, assim, só engrandece. Até mesmo quando eu conheço, até mesmo quando eu encontro e falo, converso com pessoas que não gostaram do filme. Até aí, pra mim, me traz algo que faz eu gostar ainda mais. Até porque esse filme ele é muito honesto na forma como ele começa. Porque ele começa, a primeira cena do filme já é algo muito diferente de vampiro clássico, seja Bram Stoker, seja Murnau, seja Nosferatu, seja Drácula, seja o que for. Que a gente tem essa personagem feminina da mulher mediúnica, ela chama, ela se conecta na mediunidade, no sobrenatural. Ela não é uma isca, ela não é uma vítima. Ela tem um laço, né? Ela é ligada a ele, né? Então isso já confronta na real problemáticas infinitas do romance Drácula clássico, do Bram Stoker. É muito afrontoso e corajoso isso. Que inclusive é a Lily Rose Depp, né? Filha do Johnny Depp, mas que era pra ser a Anya Taylor-Joy, né, cara? E por conta do Furiosa não foi. Exatamente. Eu vi tanta entrevista do Robert Eggers, ele disse que nos testes ele ficou chocado com essa atriz. E assim, o que eu tenho dessa atriz, da Lily Rose Depp, é aquela série muito mequetrefe da HBO, The Idol. A gente tava prestando atenção, eu conversei muito com a Jaque, né, a respeito. Ela tá muito boa no papel, cara. E ela não Sim, mas você assistiu um filme do Kevin Smith chamado Tusk? Daquele homem que vira uma morsa? Sim. Tusk, a transformação? Pois é, cara, tem ela lá. Eu não me lembrava disso. Pois ela bem novinha de tudo lá. Só que aqui, pra mim, ela se consagra como uma atriz extremamente performática, extremamente corporal, visceral, medonha. Isso aqui é filme de possessão demoníaca, em vezes. Ela não é uma beleza estética clássica, ela é gótica. Essa conexão que ela gera com o sobrenatural ali, numa depressão profunda, numa solidão infinita, ela clama por um anjo, por qualquer coisa, e aparece aquela figura monstruosa. Porque isso aqui é um vampiro. Não. Aparece lá no meio do filme Não, aparece pra ela. Como? É um frame, cara. No começo ele aparece sim. Sim, mas a gente tem que falar que o Eggers aí, ele fez um trabalho blindando esse filme, que foi muito bem feito, que eu acho que os caras não meteram louco e não soltaram umas imagens do Nosferatu antes, por respeito à obra do cara. Eu vou te falar, o Nicholas Hoult, que é também um dos grandes atores modernos, eu ouso dizer que ele é tipo um Leonardo DiCaprio no auge ali de quando ele era mais novo. Porque ele tem feito de tudo esse ator. E aqui, no caso, ele faz o Hutter, né?
É tudo personagem, é tudo uma contraparte, né? Se a gente pega e compara, afinal de contas, o Nosferatu ele é basicamente um Drácula sem os direitos autorais. Né? Toda a equipe ali, a produção foi afrontosa, não conseguiram comprar os direitos, fizeram mesmo assim, mudaram os nomes. Então o Hunter é basicamente o Jonathan Harker da história, né? A Ellen é basicamente a Mina Murray da história, Nosferatu, Drácula. Uma coisa muito interessante do filme do Robert Eggers é que existe uma figura do Van Helsing que não existia no filme do Frederic Murnau, vivido por ninguém menos que William Dafoe, o professor Von Franz. Maravilhoso. Então isso aqui já é uma grande diferença e traz muito pro filme, e ele se conecta com a personagem da Ellen Hunter, né? Justamente por ele ter esse conhecimento científico, porque isso aqui se passa na metade do século XIX, então já tinha aquela coisa do supersticioso, do religioso, mas também do científico, né? Então ele é um personagem que une isso. O que existia no filme clássico era o médico, que quem faz o médico aqui, o médico Sievers, né? É o Ralph Nesson, que é um grande parceiro. O Robert Eggers é um diretor de parceria, né? Ele traz a galera de volta. O William Dafoe... Ele é muito fiel aos seus elencos. Quem edita o filme, quem cuida do figurino, toda essa galera da produção são pessoas que estão com ele desde a bruxa. Pega os caras que fazem a pesquisa junto com ele pra esse filme, você não pode largar a mão desses caras nunca na vida. É tão verossímil, até a pessoa que nunca viveu essa época, tem pouco conhecimento, se você mergulha naquela época... E essa viagem do personagem do Thomas Hutter, que ele vai até lá pra vender essa propriedade na Alemanha, pra esse Conde Orlok, nos confins da Romênia, pra esse lorde húngaro e tal, que tem aquela passagem pela aldeia cigana, tem aquela cena da carruagem que é, rapaz, se não for a minha preferida, é uma das. Quando ele chega no castelo, porque no filme original tá lá o Orlok cavalgando, né? Ele tá ali conduzindo a carruagem. Aqui não tem ninguém. E, cara, tem umas transições assim de escuro. É uma coisa muito bela, assim, cara. Os cortes. E aí, quando ele chega no castelo, e a gente não vê o personagem, porém a gente vê o efeito, o impacto da presença daquela figura no personagem do Hunter. Então a atuação que esse maluco aqui, Nicholas Hoult, entrega ali ele é bom mesmo. É absolutamente assombrosa. E ele tem uma experiência na Vila dos Ciganos confrontando criaturas da noite, porque isso aqui é vampiro morto-vivo, podre, decrépito, putrefato. Quebra completamente com o vampiro moderno, ultra contemporâneo. Então traz a ideia de um vampiro... O vampiro sensual, né? Não é o Lestat de Leon Corte, né, meu? Não, isso aqui é altamente sexual, mas é aquele sexo de necessidade primitiva. Coisa... como o próprio Orlok diz, né? Ô, Max, e a bigodeira, hein? Eu saí do cinema querendo ter um bigodão, hein? Então, e aí tem todo esse lance da pesquisa histórica, né? De que vai fundo naquela época que pessoas acreditavam que essa monstruosidade de fato existia. Desde toda a vestimenta, desde a bigodeira, desde onde que mordia, aquela cena. O ritual de exumação lá dos ciganos, lá quando eles saem com uma virgem no cavalo, isso é histórico, cara. Outra grande diferença, ele viu isso e aí ele tenta confrontar o Orlok, o Thomas Hutter. Quando ele percebe que ele tá fugindo de lá justamente para ir atrás da Ellen, porque a Ellen dá para ele o cabelo, né? Tem umas diferenças sutis maravilhosas, né? A cena do Conde Orlok chupando sangue a primeira vez, com aquele silêncio sepulcral e só o som dele sugando o sangue, é das coisas mais assustadoras do terror moderno, na minha opinião. Aquilo me impactou de um jeito. O cinema, silêncio, só aquilo. A imagem grotesca daquele cadáver ambulante, horroroso. Rapaz, aquilo é muito chocante, aquilo me mexeu muito comigo. E se estendeu pro filme, tá louco. A gente tem 4 obras aí do Eggers aí. Bom, o cara não deu tiro fora d'água, né? O cara é só tiro certeiro. O lance da voz do Bill Skarsgård, né? Porque por muito tempo o Orlok é só uma voz. E aí vai sendo construído. Por mais que a gente tenha ali nas primeiras cenas, frames dessa monstruosidade, tem a cena maravilhosa da cortina, que tem todo o lance das sombras. A preparação desse cara para fazer essa voz, para falar daquele jeito, para se comportar daquele jeito, é muito admirável, é algo que precisa ser dito, assim, porque não é todo dia que a gente vê um negócio desse. Quando a gente pensa que quando saiu A Bruxa, o primeiro filme do cara, do Robert Eggers, ele já tava ali sondando um remake de Nosferatu. Eu não sabia que era um negócio tão profundo assim pra ele, que no colégio ele contracenou uma peça de teatro, que ele mesmo era o Conde Orlok, então é uma coisa muito pessoal. Nossa! Então ele traz tudo isso e ainda consegue afrontar coisas antigas, o próprio romance clássico, e ainda é algo complexo de se fazer, né? O cara pegou um dos grandes filmes da história do cinema, que é o Nosferatu do Frederic Murnau, né? Pináculo do expressionismo alemão, que desencadeou um movimento histórico cinematográfico. Sim. Depois a gente teve o filme do Werner Herzog com o Klaus Kinski e com Isabelle Adjani. Depois teve A Sombra do Vampiro, que a Isabelle Adjani faz com a Ellen Hunter. Eu tenho certeza que a Lily Rose Depp aqui pegou muito daquela atuação.
A Isabelle Adjani, pra mim, é uma das grandes atrizes de terror. Se você assistiu Possessão, você sabe muito bem do que eu tô falando. Sim. Então ela trouxe um pouco dessa visceralidade, desse corporal, porque essa personagem tem muito mais impacto, porque ela tá, mesmo muito distante, ela sabe, né, que aquela presença, aquela morte, aquele apetite, como ele mesmo diz, né, tá cada vez mais próximo. E quando ele vai se aproximando, vem trazendo a doença, a praga, a peste, todas as mazelas e acabando com a cidade, né? Acabando com todo mundo. Isso é muito rico, cara. A gente pode ficar falando disso aqui infinitamente. Eu vi uns reels, assim, esses vídeos curtos aí na internet, que era uma menina que deve ter um canal de RPG e fala de World of Darkness, né? Que gosta de jogar vampiro. E ela tava falando sobre Nosferatu ser um Nosferatu, né? E não é, né? É interessante pensar por esse lado. Porque o Nosferatu é mais ligado... O Timice é nobre, ele tem a vicissitude, a modificação corporal, ele tem o animalismo, né? Controla os ratão lá. Não, o Nosferatu também tem animalismo. Mas é mais o lance da máscara de 1000 faces, de controle de informação, né? De viver nas sombras. E o visual. E o Timice, a origem do Timice é Romênia, né? É uma coisa meio diluída. Realmente a coisa tá diluída ali. Mas eu, particularmente, sempre joguei de Nosferatu. Depois eu fui pro Giovanni, porque teve a extensão, né, no Guia do Jogador. Porque eu gostava do filme. E eu disse aqui já algumas vezes que o remake do Werner Herzog é o melhor remake de todos os tempos, não só de terror, e é um dos meus filmes de terror favoritos, porque o Nosferatu é também. E eu vejo esse não como algo a ser comparado. Por que o vampiro não morde no pescoço? E tem todo o lance da cena final, né? Tem essa conexão justamente com o início, com a personagem que tem essa conexão com o sobrenatural, com o mediúnico e tal. Eu achei primoroso, porque o Nosferatu, que foi o filme de vampiro que inaugurou, digamos assim, esse lance do vampiro morrer no sol. Drácula, ele vende a ideia, o romance, que era enfraquecido, preferia a noite pela conexão com a morte, etc. Mas foi o Nosferatu ali naquele desfecho muito marcante que entregou essa ideia. O Drácula lá do Bram Stoker, ele morre decapitado na base da paulada. É muito bundão aquele Drácula do romance, pra ser muito honesto. E aí o que esse filme aqui fez na sequência final, de novo, pra mim é mais uma das grandes cenas do terror moderno que fica marcado pra sempre, assim. Ô Gil, uma salva de palmas aí pro final do Nosferatu, porque eu vou te falar, meu irmão, nossa senhora, eu saí extasiado do cinema. Eu também. Aqui você sabe que eu tenho que ir pro cinema, eu tenho que ir pra outra cidade. É uma viagem, eu tenho que pegar o carro, ir pra outra cidade. Aí termina, ainda tem outra viagem pra chegar, cara. E a gente voltou, já que eu, conversando e maravilhados com a capacidade que esse grande cineasta, que é o Robert Eggers, ele tem de te jogar dentro de um tempo que não é teu tempo, entendeu? É uma coisa que aconteceu e que você já escutou falar, mas nunca com tantos detalhes, nunca feito do jeito que tá feito ali, mostrado do jeito que tá mostrado. Eu acho que se um dia o cinema chegar a ter cheiro, que eu acredito que um dia vai chegar, eu queria muito rever todos esses filmes pra sentir o cheiro da época. O cinema 4D tem cheiro, viu? Eu fui assistir o filme do Hobbit e aí na cena da floresta lá tinha cheiro de matinho, foi bem agradável. Essa parte foi melhor que o filme em si. É mesmo? Eu acho que não tem mais. Eles tentaram entuchar esse lance do 4D aí num período, não deu muito certo porque era muito caro, né? E eu fui assistir alguns filmes, esse do Hobbit foi o que me marcou mais por causa disso. E especialmente essa cena, tem aquela cena que eles ficam todos dentro de um tonel, numa corredeira, e a cadeira mexendo com água vindo na cara, sabe, o ventinho simulando a flecha passando perto do seu ouvido. O Play Center, cara, muito bom isso, gostei. É uma experiência que é além do filme, né? Você tem que separar uma coisa da outra. Mas de qualquer forma, assim, o que une esses filmes do Robert Eggers é justamente, e o que faz você se teleportar para um período que não existe mais, é o como ele vai fundo na pesquisa, porque o negócio é tão denso que é crível. Tipo, a bruxa, Black Phillip não virou humano e não ofereceu manteiga ali pra pessoa, mas de fato acreditava-se nisso, e assim como existem relatos sobre uma época que se acreditava na presença dessas criaturas da noite e de todas as monstruosidades cometidas por elas, e é daí que vem a grande base para esses filmes, e não necessariamente, no caso aqui do Nosferatu, o filme do Frederic Murnau, por mais que ele homenageie com as sombras, e com as perspectivas, e com os Dutch Plans, e planos tortos, ou até mesmo o filme do Werner Herzog, com toda a corporalidade e o que entrega no Klaus Kinski com uma presença muito diferente do vampiro, ou até mesmo a sombra do vampiro que você comentou, né? Que tem os bastidores. É muito curioso, o William Dafoe, que ele já fez um Max Schreck, que seria um Conde Orlok no filme. E por sinal, maravilhosamente, né? É surreal pensar no William Dafoe na sombra do vampiro, o William Dafoe nesse filme aqui. É o círculo completo. É isso, cara. Também tô extasiado e fico cada vez mais. Porém, A Bruxa ainda é meu favorito, do Robert Eggers. E eu acho difícil ser superado. Como eu fiquei no cinema assistindo A Bruxa,
Esse aqui eu fiquei mais, assim, sabe, um vislumbre, assim, bem bonito. Será que se esse fosse o primeiro que você assistiu do Eggers, não teria uma modificação de percepção aí? Porque A Bruxa foi o primeiro que você viu e ninguém tava esperando aquilo, entendeu? E é um filme que não foi compreendido pelas pessoas muito bem quando foi lançado. Foi difícil a época da Bruxa. O debate de é terror, não é terror, foi Exato. triste. Foi um retrocesso. Cadê o jump scare, entendeu? Exatamente. Difícil dizer. Até falei pra você, eu saí do cinema com a Jaqueline maravilhado com o filme e gente falando, ouvindo o pessoal falar assim, ó, deixei de ver a novela pra ver isso. Difícil, cara. Cara. Mas é isso, pessoal, e vocês? A Bruxa, o Homem do Norte, o Farol ou Nosferatu? Qual vocês preferem? E assim a gente acaba o primeiro Eu Ouço Gente Morta de 2025. Agradecer todo mundo que chegou até aqui. Agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, que vai continuar aqui com a gente nessa 5ª temporada, por todos os próximos episódios. Pede pra seguir no TikTok. tiktok.com/maisquehorror. É só digitar Mais Que Horror lá que você encontra, que tem esses cortes, né? Provavelmente a gente vai... Provavelmente não, a gente vai colocar lá a parte do Nosferatu. Só nesse programa aqui a gente conseguiria criar um monte de conteúdo lá pro TikTok. De qualquer forma, a gente espera muito estender essa conversa de Nosferatu com você que nos ouve lá no youtube.com/maisquehorror, porque é um filme muito rico, um filme muito cheio de capacidades, um filme muito para se explorar, para se debater, e é isso que a gente mais gosta de fazer aqui. Então a gente espera você no próximo episódio. Beijo, beijo, tchau. Beijo, pessoal!